Fala galera, beleza? Tô aqui para falar um pouco sobre alguns pontos positivos e negativos desse Chromebook. Isso aqui é o 501C, com processador Celeron 3060 de 4 gigas. Tem essa versão que é o 501C com a versão de 2 gigas com 16 gigas de armazenamento. Esse aqui tem 4 gigas com 32 de armazenamento. Então vou falar um pouco sobre minha experiência com isso daqui, que quando eu comprei, nos vídeos que eu encontrei, só falava se valia a pena ou não, qual seria o uso adequado. Eu vou falar um pouco sobre os pontos negativos, mesmo para esse uso padrão dele. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que se acostumar é com o sistema operacional, que não é o Windows. A gente vai sempre tentar replicar os comandos do Windows ou de um Linux que seja mais ou menos uma cópia do uso do Windows, por exemplo, algum Linux Mint, que a gente já usou no dia a dia. É bem diferente o uso dele, né? Então vamos lá, vou falar um pouco sobre o primeiro ponto negativo dele. O primeiro ponto negativo dele é que o botão do mousepad, aqui o botão direito, não existe. Ele só existe o botão esquerdo. O que eu quero dizer com isso? Que ele só existe o botão de clicar, ele não existe o botão de selecionar, por exemplo. O que a gente tem que fazer quando precisar selecionar? Pressionar Ctrl Alt e o botão aqui embaixo, o botão do meio aqui para poder utilizar como se fosse o botão direito. Até você se acostumar vai bater um pouco a cabeça. E se você estiver usando ele como segundo notebook, não for seu principal, aí você vai esquecer várias vezes. Mas isso aí é uma coisa que dá para corrigir, né? Uma coisa que você vai se acostumar com o tempo. O segundo ponto negativo. O segundo ponto negativo dele é que todo mundo já sabe que ele não tem expansão. Não tem expansão de memória, não tem expansão de armazenamento, então você vai ter que pensar no uso dele com o Google Drive, né? Mas isso aí eu já me acostumei e, na verdade, eu até prefiro hoje utilizar o Google Drive do que utilizar o pacote Office, por exemplo. Porque, como eu trabalho dando aula, às vezes eu faço meu trabalho aqui, completo lá na escola, com outro notebook ou com o mesmo notebook, com o celular. Então, na hora de imprimir, facilita bastante, né? Vamos lá. Terceiro ponto negativo. Esse é um ponto que, mesmo que seja para um trabalho básico, um trabalho bobinho, né? Você vai precisar em algum momento, que seria fazer apresentações de slide, né? Apresentações com o notebook. Então, quando você conecta seu notebook, nesse caso seu Chromebook, a HDMI, o que ele vai fazer? Ele não vai dar as opções de duplicar, de usar somente a tela, usar somente o projetor. Ele vai criar duas telas, como se fossem duas áreas de trabalho, né? Isso daí vai dificultar um pouquinho para quem não está acostumado, está sempre acostumado a utilizar a mesma tela aqui no notebook e a outra tela no projetor sendo a mesma, só replicando, né? No caso, duplicando, você vai ter um pouquinho de trabalho com isso. Mas isso aí é uma questão de prática também, né? Em algum momento você vai se acostumar. Vamos lá. Para mim, o principal ponto negativo, porque meu uso para a escola é simples, mas como eu venho da área da informática, como já trabalho com programação e às vezes faço algumas manutenções, quando você precisar fazer algumas instalações de uma impressora, por exemplo, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Porque as impressoras vão criar os drivers para quê? Para Windows, para Linux, para Mac, mas não vai criar para o Chromebook, né? Então, quando você precisar instalar uma impressora para botar na rede Wi-Fi, quando você precisar programar alguma coisa, você vai ter que instalar no navegador. Então, para esse uso mais avançado, que não é a proposta dele, vai dar um pouquinho de trabalho. Para mim é um dos piores motivos pelo qual não vou continuar utilizando, né? E por último,
não menos importante, seria o desempenho dele, né? O desempenho dele, ele é aceitável. Ele é aceitável para uso básico para fazer uma leitura, para fazer uma pesquisa, mas nem se compara ao notebook mais básico com o Windows 11. Com o Windows 10, com HD, realmente ele é muito, muito lento, né? Mas com Windows 11, com SSD, o mais básico que você encontrar da Positivo, da Multilaser, da Compaq, ele vai ter um desempenho melhor. Então, esses são os pontos negativos que você precisa saber. Mesmo que você queira para uso básico, você tem que ter em mente que tem alguns pontos positivos e alguns negativos. Os negativos podem ser um fator determinante para você não adquiri-lo. Então é isso, pessoal. Fiquem aguardando aí para os pontos positivos que já vou postar. Se puder, dá um like e se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.